Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha de hoje. O tema da aula hoje será numerais no nosso dia a dia. Olha que legal, gente. Vocês andam vendo números por aí? Vamos assistir ao vídeo que a professora trouxe para vermos os números, novamente, e também para a gente lembrar e aprender como é que se escrevem esses números, tá certo? E depois eu volto para a gente continuar com a aula. Agora eu vou ensinar para vocês como se escrevem os números. Começamos aqui, subimos e agora descemos por aqui. Que número é este? 1! Ótimo! Vamos ver se vocês adivinham o próximo. Fazemos uma curva aqui e quando chegamos embaixo, uma linha reta para a direita. Que número é este? 2! Isso mesmo! Este número se escreve assim, uma curvinha por aqui e outra muito parecida por aqui. Vocês sabem qual é? 3! Uhul! O próximo número se faz assim, uma linha reta até aqui, depois outra até aqui e para terminar, uma deste ponto para baixo. Que número é? 4! Ótimo! Vamos lá, outro. Linha reta para a esquerda, linha reta para baixo e agora uma curva. Assim. E este? Vocês sabem? Que número é? 5! Muito bem. Vamos ver se vocês sabem este. Começamos aqui, descemos e fechamos fazendo um círculo pequeno. Vocês sabem? Qual é? 6! Perfeito. O próximo número são linhas retas. Uma aqui, outra que desce por aqui e por último, uma pequenininha que corta por aqui. Já sabem qual é? 7! Sim! Vamos ver este. Começamos aqui e fazemos uma curvinha por aqui, depois outra nessa direção e subimos fazendo a mesma coisa. E este número é o... 8! Isso mesmo! Para o próximo número, temos que fazer um círculo aqui em cima. Quando terminarmos, descemos com uma linha reta. Qual é este número? 9! Muito bem! E por último, fazemos o 1, como de antes. Mas à sua direita, colocamos isto. Começamos aqui e fazemos uma espécie de círculo. Que número é este? 10! Muito bem! Ótimo! Que legal esse vídeo, não é, gente? Além de nos relembrar os numerais, ele também nos ensina como escrever corretamente esses números, não é verdade? O bonequinho, usou a tinta vermelha, melou o dedinho com a tinta vermelha e escreveu os numerais. Muito legal para a gente rever esses números, não é? Agora vamos observar algumas imagens. Nessa imagem, nós temos um relógio de parede. No relógio, é possível saber as horas. Nessa imagem, também temos um relógio. Diferente do de parede, esse relógio a gente usa no pulso, não é? Para a gente também saber as horas que são compostas por números. Agora, nós temos a prateleira de um supermercado. Olha quanta variedade de produtos. Aqui, nós podemos perceber os números representando o preço das coisas. Nessa imagem, nós temos um carro. Este carro tem uma plaquinha composta por números. Nessa imagem, temos um bolo de aniversário. Em cima desse bolo, temos uma velinha que representa a idade do aniversariante, a idade que ele vai fazer.
também representada por um número. Nessa imagem também temos um aparelho celular, que tem muitas funções e uma delas é ligar para falar com outra pessoa. Para ligar para a pessoa, a gente precisa saber qual o número do celular dela. Olha aí, gente, os numerais de novo no nosso dia a dia. Nessa imagem temos o controle remoto da televisão, também composto por números, não é? Para saber o canal que a gente quer colocar na TV, a gente aperta nos numerais correspondente aos canais. Nessa imagem temos muitos brigadeiros, mas a mamãe só vai deixar a gente comer alguns para não ficar com a barriguinha doendo. Então a gente vai escolher comer 3 brigadeiros. Olha aí, gente, os numerais no nosso dia a dia novamente. A gente contando quantos brigadeiros vai comer. É muito interessante, não é, gente? Onde a gente menos imagina, tem um numeralzinho ali participando. Vocês viram todas essas figuras, não é? Como é divertido a gente procurar e pesquisar esses numerais no nosso dia a dia. Agora vou deixar a sugestão de atividades para vocês. Vamos lá? Então, gente, a tarefinha de hoje é a seguinte. Vocês vão pesquisar aí na casa de vocês alguma coisa que tenha um numeral escrito. Depois, vocês vão pegar uma folhinha de papel e escrever esse numeral que vocês acharam. Vai tirar a foto da coisa onde vocês acharam o número, vai tirar a foto do papel onde vocês escreveram o número e vai colocar no grupinho da aula. Vamos ver quais são os números que os coleguinhas vão achar. Legal essa tarefa, não é, gente? Então vamos lá, caprichem, a tia vai adorar essa pesquisa de vocês. Agora vamos relembrar os protocolos de segurança contra a Covid-19. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, lavem sempre as mãos com água e sabão ou passem álcool em gel. Quando for sair, usem a máscara e não esqueçam de usar a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boquinha. E se puder, fica em casa, tá certo? Se cuidem e até a próxima aula. Tchau. Beijinhos. Olá, tia Lucinha mais uma vez aqui com vocês. Hoje é a vez do 4º ano. Gostaria de cumprimentar os pais ou responsáveis, os professores da rede que estão também nos assistindo e todos os nossos queridos alunos do 4º ano, certo? Então, tia Ana Lúcia, conhecida carinhosamente por tia Lucinha. Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar sobre o gênero textual literatura de cordel. Vocês já leram algum cordel? Já viram algum cordel? E o que é um cordel? Vocês conhecem as características de um cordel? Vamos aprender juntos? Vamos lá? O que é a literatura de cordel? É uma manifestação tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente no Nordeste do Brasil. Ou seja, é uma manifestação da cultura brasileira, mas o local onde ele se destaca é no Nordeste, certo? Nós nordestinos levamos essa tradição de vender, de comprar e de ler os cordéis, certo? Características de um cordel. Ele apresenta manifestações da cultura popular, ele é escrito com rimas, em versos e estrofes. Tem traços da oralidade regional e informal. O que quer dizer isso? A linguagem, a fala regional. Tem palavras que uma região pronuncia que em outra
não se usa aquela palavra. Então, as palavras daquela região aparecem nos cordéis. E informal. Informal é uma linguagem do dia a dia, certo? É divulgada em folhetos, pendurada em cordões e apresenta os temas populares da cultura brasileira, como sertão, seca, a questão de Lampião e Maria Bonita aparece, fome e vários outros temas referentes ao sertão, ao Nordeste e à nossa cultura. Qual é a função? Todo texto tem uma função, certo? Quando a gente vai estudar o texto, a gente precisa descobrir qual a função daquele texto. Então, qual é a função de um cordel? Ele tanto serve para informar e, ao mesmo tempo, divertir. Temos a imagem, para quem está vendo, para quem está ouvindo, presta atenção, temos a imagem aí de Lampião e Maria Bonita, no sertão, e temos o nome Literatura de Cordel. Então, os cordéis, eles servem para nos informar e também para nos divertir. E de onde se originou o cordel? De onde veio? Como surgiu? Certo? O termo cordel é uma herança portuguesa. Foram os portugueses que trouxeram para nós. No Brasil, no início do século XVIII. Então, olha, é bem antigo, certo? Foi no início do século XVIII que esse termo e esse tipo de texto chegou aqui no Brasil. Em sua origem, eles eram vendidos nas feiras. Com o surgimento do rádio e da televisão, a sua popularidade foi decaindo. O que quer dizer isso? Passou a vender menos, porque as pessoas começaram a escutar o rádio, né, e assistir a televisão. Então, houve uma venda menor dos cordéis, mas é muito presente no nosso Nordeste. Apresentação. Então, temos uma imagem aí dos cordéis amarrados em vários cordões, são presos por um pegador de roupa, certo? Folhetos coloridos, amarelo, verde, branco, azul, para chamar bastante a atenção do nosso leitor, certo? São pequenos livros com capas com xilogravura e ficam pendurados em cordas ou barbantes. Daí o nome cordel, certo? Por que o nome cordel? Esse textinho aí está nos dizendo, porque ficam pendurados em cordas. O nome cordel veio do nome cordas. E o que são as xilogravuras? São justamente essas imagens que tem na capa do cordel e, às vezes, em algumas páginas também apresentam algumas imagens. São feitas na madeira, talha a madeira todinha, faz uma espécie de um carimbo com a madeira, mela na tinta e pinta no papel. É a xilogravura. Os principais cordelistas. Tem vários outros, eu trouxe alguns, certo? Apolônio Alves, Cego Geraldo, Cuíca de Santo Amaro, Firmino Teixeira de Amaral, João Ferreira de Lima, Ariano Suassuna, entre outros, certo? Aqui em Goiânia nós temos cordelistas. Vocês já tiveram uma aulinha com uma professora cordelista, certo? Ela é a professora da rede municipal e ela já deu uma aulinha de cordel, onde ela praticamente cantou, ela declamou o cordel, porque ela é uma cordelista, ela escreve os cordéis e ela sabe declamar os cordéis. Interessante, não é? Precisamos valorizar a nossa cultura. Então, tia trouxe esse cordel. Chuva no meu sertão. Chuva no meu sertão. É ouro caindo do céu. É diamante quando tocado ao chão. É santidade de grinalda e véu. É sorriso nos olhos de muitos, que sempre quiseram colher os seus frutos, mas da seca se tornaram réu. Mas não existe justiça no mundo igual a que vem lá de cima, que com carinho olha para os necessitados, aqueles que tanto precisam. De uma simples terrinha
encharcada, para dali fazer a retirada do sustento de sua família. Chuva no meu sertão é o motivo de muita alegria. É a força da nossa oração sendo ouvida pela Virgem Maria. É repassada a um simples poeta que de maneira tão simples resolve para a chuva fazer poesia. Autor Emerson Marinho. Então nós vamos perceber nesse texto as rimas, certo? Sertão rimando com chão, céu rimando com véu. É um texto popular, está falando aí da chuva que não caía, certo? Está falando da seca do Nordeste. A seca do Nordeste, o povo nordestino sofrendo pela seca. Por isso que a tia falou que ele fala de temas da nossa cultura, certo? Vamos ver algumas rimas. Sertão rimou com chão, céu rimou com véu, muitos rimou com frutos, encharcada com retirada, sertão com oração, Maria com poesia. Tia gostaria de relembrar algumas características do cordel. O cordel, ele não tem parágrafo, certo? O cordel, ele vai ter versos, rimas, estrofes. Versos e estrofes, e vai ter as rimas e as palavras repetidas. Verso é cada linha do cordel. A estrofe é o conjuntinho de versos. E as rimas são as palavras com sons parecidos ou iguais, certo? Para casa. Leia o cordel do livro de português, o livro de vocês, de português, da página 31. Meu Chabocão, de Chico Salles. Chico Salles é um poeta e músico paraibano, vizinho nosso aqui, ó. Paraíba é um estado vizinho do nosso estado, Pernambuco. E vocês vão procurar nesse texto ações e vão anotar e mandar no WhatsApp. Tia trouxe um exemplo para mostrar a vocês. Do texto, certo? Do texto, Meu Chabocão, do cordel. Se você dormisse numa rede bem armada, a tia destacou aí, dormisse. A ação de dormir, certo? Então, quais são as ações que tia vai relembrar aqui algumas? Andar, pular, subir, descer, falar, sorrir, certo? Então, vocês vão procurar ações no texto, vão fazer uma lista de ações, marca no texto, vão fazer uma lista e vão enviar para o WhatsApp da professora. No livro, na página 31, na questão 1, é para ler o texto. A questão 2 é para fazer essa lista que a tia está pedindo. Combinado? Vamos trabalhar com o nosso livrinho, certo? Então, tia gostaria de lembrar a vocês que ainda estamos em pandemia. Não podemos esquecer, ó, da máscara. Não podemos esquecer do álcool 70 ou álcool gel. Não podemos deixar de lavar as nossas mãos com frequência, certo? E também, se puder, fique em casa, certo? Quem puder, fique em casa. E se sair, mantenha o distanciamento social. Obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo no coração. Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Meu nome é Camila Chagas e hoje iremos trabalhar regência verbal e nominal. Vamos começar? Regra geral. A regência verbal e nominal é uma relação de interdependência entre termos, fazendo com que uma oração tenha sentido mais específico e completo. Nas orações temos elementos regentes e regidos. Os regentes são aqueles que pedem complemento e os regidos completam o sentido do primeiro. Se eu chegar para vocês e disser assim, gosto, vocês automaticamente perguntarão, gosta de quê?
Gosta de quem? Vocês ficaram sem entender. Mas se eu disser assim, gosto de você, vocês entenderão, não é isso? Por que vocês entenderão? Porque o verbo gostar, ele precisa de um complemento. E o complemento de você, no caso de você, ele vai completar o sentido do verbo gosto, não é isso? Então, gosto é um verbo, é um termo regente, e de você é o termo regido que completa o sentido de gosto. E vamos para outros exemplos. Comprei um livro. Vejam que comprei vem do verbo comprar. Ele necessita de um complemento, porque quem compra, compra alguma coisa. Um livro é o complemento, é o termo que dá sentido ao comprei. Então, comprei é o regente e o regido é um livro, certo? Dependo do seu amor. Quem depende, depende de alguma coisa. Depende de algo. Então, dependo é o termo regente e do seu amor é o termo regido. Insisto em estudar. Insisto é o termo regente e em estudar é o termo regido, que ele vai dar sentido ao insisto. Ok? Entenderam até aí? Então vamos prosseguir. Mas para dar continuidade à regência verbal e nominal, teremos que entender um pouco sobre transitividade verbal e voltar um pouco para esse assunto. Por quê? Porque vai depender muito do verbo, o que é que o verbo ele vai pedir. Então, temos que entender o que é a transitividade verbal. Então, o que é? É quando um verbo significativo ele necessita ou não de um complemento verbal, o objeto. Então, veja aí, existe o verbo transitivo e o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo, certo? Já o verbo transitivo, ele necessita de um complemento para ter sentido, como até mostrei nos exemplos anteriores. E ele pode ser de que tipo? Verbo transitivo direto, onde o complemento inicia sem preposição. O verbo transitivo indireto, quando ele se inicia com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, onde apresenta dois complementos. Lembrando que cada complemento ele também tem uma nomenclatura. Quando é verbo transitivo direto, o complemento é chamado de objeto direto. Quando é verbo transitivo indireto, seu complemento é chamado de objeto indireto. E quando é verbo transitivo direto e indireto, o seu complemento é chamado de objeto direto e indireto. Ok? E na regência verbal, iremos estudar justamente essa relação de dependência entre os verbos e seus complementos. Então, os verbos é justamente aqueles que eu acabei de falar. São os verbos transitivos, que são o verbo transitivo direto, transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, que são os que precisam de complemento, e os verbos intransitivos, que é o verbo que não precisa de complemento, tá certo? Então, a gente vai estudar justamente essa relação de dependência, os termos regentes. Agora, vamos para o exemplo. Eu coloquei aí a oração. Os alunos confiam em mim. Vejam que o verbo confiam vem do verbo confiar. Quem confia, confia em alguém, certo? Vejam que o verbo confiar, ele pede um complemento. E esse complemento, ele dá sentido ao verbo. Então, por isso, confiam é um regente e em mim é o regido, certo? Regente é o verbo confiar e o regido é a preposição e o mim é o pronome. Vejam que aí a gente faz o quê? O complemento verbal e o objeto é indireto, certo? Por quê? Porque é indireto, porque vem com... Na frase, o aluno pesquisou o assunto. O aluno pesquisou o assunto, o verbo é pesquisar, não é isso? Então, vejam que ele
quem pesquisa, pesquisa alguma coisa. Então, no caso aqui, ele pesquisou o assunto. Pesquisou é o regente, que é o verbo, e o termo regido é o assunto. O O é o artigo e o assunto é o substantivo, formando aí o complemento verbal objeto direto, porque o complemento ele não necessita de preposição, e sim de um artigo. Na outra frase temos, eles gostam de brinquedos. O verbo é o verbo gostar, não é? Que é o termo regente, e de brinquedos é o termo regido. Regente é o verbo e o regido é a preposição mais o substantivo. Complemento verbal, formando aí o complemento verbal com o objeto indireto. Então, a regência nominal é o quê? É a relação de dependência entre o substantivo, adjetivo ou advérbio e seus complementos. Professora, mas como é essa relação? Não parece com a regência verbal? Mas veja que existe a diferença. Na regência verbal é a relação de dependência entre o verbo e seus complementos. Já na nominal, como o nome já diz, entre o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou advérbio, e seus complementos, ok? E a regência nominal sempre tem preposição. Isso fica como uma dica, tá certo? E ela tem o mesmo regime do verbo. Mesmo regime do verbo, professor? Justamente. Por quê? Porque, lembrando que o nome, ele vem... Então, vamos ver esse exemplo. Ele está acostumado com a situação, não é? Na oração, temos o sujeito, ele, temos o verbo de ligação está e temos o termo regente, que é acostumado. Acostumado vem do verbo acostumar, por isso que eu coloco até no slide anterior, que ele vem, que a regência nominal vem do mesmo regime do verbo, porque ele vem do o nome, no caso o adjetivo, ele vem do verbo acostumar. Então, ele é o termo regente que vai pedir um complemento. Esse complemento é uma preposição, mais um substantivo, que é com a situação, que é o termo regido. Formando aí o complemento. No exemplo seguinte, temos aí a oração. Ele tem capacidade de estudar sozinho. Ele é o sujeito, tem é o verbo, capacidade é um substantivo, mas é um nome que precisa também do complemento. Se eu disser assim, ele tem capacidade, você vai perguntar de quê? Né? Então, para que a capacidade? Então, eu posso fazer essa pergunta. Então, quando eu faço essa pergunta, é porque eu sei que o nome, capacidade, ele está precisando de um complemento. E esse complemento necessita de uma preposição, mais a oração, que é de estudar sozinho, certo? Então, formando aí o complemento nominal. O que eu quero que fique dessa aula para vocês é justamente essa distinção entre a regência verbal e a regência nominal. Na regência verbal, como foi dito, a dependência é a relação, não é, de dependência entre o verbo e o seu complemento. Já na regência nominal, é justamente a dependência entre o nome e os seus complementos. Mas é qualquer nome? Não. Quais são os nomes que a gente trabalha na regência nominal? São o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E para concluir nossa aula, não esqueça dos nossos protocolos. Usem máscara, usem álcool em gel, se protejam, porque essa doença está aí e a gente só vai conseguir melhorar e voltar para a nossa sala de aula com esses cuidados, tá certo? Obrigada e até. Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia, aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Vamos aqui ver nossos objetivos, nossas habilidades. Vamos estudar hoje a língua inglesa no mundo.
ok? A língua inglesa e o seu papel no intercâmbio científico, econômico e político. O intercâmbio significa troca, né? Nessas trocas da ciência no campo científico, né? Com os outros países. Vamos analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências e suas tecnologias. Vamos ver aqui um breve conhecimento, né, sobre a importância da língua inglesa no mundo. Okay? E as nossas habilidades você vai ser capaz de analisar, né, de verificar essa importância que a língua inglesa tem no desenvolvimento das ciências, tecnologias, no campo da economia e da política no cenário mundial. Ok? Para começar a nossa aula, aqui eu trago o mapa mundi, né? Eu não sou muito bom em geografia, mas aqui vocês, nessa área azul, né? Essa área mais azul escura, mais escura, você tem, né? Indica o primeiro idioma, né? São os países onde a língua inglesa é falada, ok? Nativa, né? A primeira língua. E nessa área azul mais clara, significa que é a língua oficial, mas não é o primeiro idioma. Então, por exemplo, na Índia, lá tem a língua hindi, né? Mas a língua oficial do país na Índia é o inglês, mas o primeiro idioma é o hindi, ok? Só para vocês terem uma noção como o inglês é importante em toda parte do mundo, ok? E aqui, as principais línguas faladas pelo mundo, nativa ou como segunda língua inglês, ó. Preste atenção aqui, né? Muito amplo, né? Os lugares onde a língua inglesa é falada. Depois vem o francês, o árabe, o espanhol, e aqui vem o português, ok? Então, só para você ter uma noção da importância, da dimensão da língua inglesa no mundo. E aqui tem algumas curiosidades, algumas dicas, né, da língua inglesa. Por quem é falada? É falada mais por não nativos do que nativos. Então, muito mais pessoas que não moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, falam inglês do que os nativos, os que nasceram lá. Entendeu? Então, um famoso professor linguista, escritor, David Crystal, disse que o número de falantes não nativos, que não nasceram onde a língua inglesa é de origem, né, é 3 vezes maior do que o de nativos. Ok? É a língua usada nos cursos de tecnologia e ciência na Suíça. Porque falou em tecnologia e ciências, né, a língua inglesa está presente. Em 10 anos, a metade da população do mundo falará inglês, de acordo com o British Council, né, o Conselho Britânico. É a língua oficial em voos internacionais, independente dos países que vocês possam viajar. Sempre nos aeroportos, só inglês é o que predomina, né? O que fala mais. É a língua que fala mais nos aeroportos, né? Nos voos, dentro dos aviões, né? É a língua oficial em 67 países, né? Muitos outros têm o inglês como extraoficial, ok? Um quarto da população mundial se comunica em inglês. Veja só. 1/4 da população mundial se comunica em inglês. Ok? Embora o inglês, usado em todo o país, né, nos Estados Unidos, a língua inglesa não é oficial. Certo? Por quê? Porque lá cada estado tem suas leis próprias, então eles podem escolher a língua oficial desejada. Tá certo? É a primeira língua, a língua materna, mas eles podem escolher outra língua para ser a oficial. Ok? E como é usada? Tá certo? Algumas curiosidades aqui. A palavra set tem 464 definições. Uma das com maior... Vocês podem pesquisar essa palavrinha aqui, ó, né? Set em inglês. Vocês vão ver quantas variações ela tem. A frase The quick
brown fox, over the lazy dog, contém todas as letras do alfabeto em inglês. Olha só que interessante. Okay? Aproximadamente uma nova palavra é adicionada a essa língua a cada 2 horas. Então é criada, né, uma nova palavra em inglês, okay? Que a gente chama de neologismo. Uncopyrightable é a palavra inglesa mais longa em que não há repetição de nenhuma letra. Ok? Segundo muitos, o trava-língua mais difícil do inglês é sick, sick, ok? Isso é o trava-língua, né? Quando trava a sua língua e você não consegue pronunciar as palavras corretas, ok? Shakespeare inventou diversas palavras em inglês, por exemplo, manager, que é administrador, uncomfortable, addiction, algumas palavras aqui, o dramaturgo em inglês, né? O escritor Shakespeare. A língua tem 26 letras e 44 sons. As letras representam os sons de 650 maneiras distintas, diferentes. Okay? A letra S é a principal letra que aparece no início de palavras em inglês. E o pronome pessoal I, que significa eu, é a palavra mais curta, antiga e muito usada nessa língua. Ok? Aqui eu trago outra imagem para vocês, né, que só para lembrar que no uso da tecnologia nós somos acostumados a ver, a ouvir muitas e muitas palavras em inglês, né? Aqui tem 3 palavrinhas, tem outras pequenininhas aqui escondidinhas, mas interact, interagir, né? Share, compartilhar, chat, conversar, né? Nos aplicativos, ok? Então, nós somos arrodeados, né, de muitas e muitas expressões em inglês no campo da tecnologia. Não dá para colocar todas aqui que não tem espaço, né, nem tempo para isso, ok? Então, o inglês do intercâmbio científico, econômico e político, como é que a gente vai identificar isso aqui? A gente vai analisar. Eu trouxe uma pequena teoria para a gente ler, ok? Essa aula é um pouco teórica, só para trazer conhecimento, a importância da língua inglesa no mundo. Então, a promoção e valorização do salário, né? O inglês é tão importante para o mundo dos negócios, né, que você tem mais chance de receber promoções e valorização do seu salário. Então, se você estudar inglês, com certeza você vai ser valorizado no seu trabalho. Okay? No Brasil, os profissionais ganham 30% a mais no salário. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa ganha R$100, né, e a outra tem inglês, né, ela de salário, ok? 30% a mais. O fenômeno da crescente globalização que vocês estudam aí, né, em geografia, história, do mundo, ok? E a consequente necessidade de uma língua eficiente de comunicação, né, fez com que a língua inglesa hoje fosse fundamental em todo o mundo. Então, é a língua internacional, a língua das viagens, a língua dos negócios, ok? É a língua da comunicação mundial, certo? A língua inglesa desempenha um papel de destaque no cenário mundial, além de ser considerada como a língua da internet, ok? Não tem dúvida que essa língua, né, é a língua da internet. E também chamada de língua franca nos organismos internacionais. É também o principal idioma através do qual se comunica e se divulga conhecimento científico. Então, quando um pesquisador na área científica divulga o texto, um conhecimento, tudo fica em inglês para todo mundo ter o conhecimento desse texto em inglês no mundo todo, ok? Em geral, a vida política, econômica, científica e esportiva do mundo é feita em inglês. Então, para onde você olhe
nos noticiários, nos jornais do mundo todo, tudo é falado em inglês, tudo é conversado em inglês, ok? Os trabalhos científicos das universidades, as pesquisas, todas são registradas em inglês, ok? O inglês é definido como a língua oficial e de trabalho nas Nações Unidas. Todos os tipos de cúpulas, reuniões, chefes de Estado, assinaturas, decretos, palestras, debates são realizados em inglês no mundo todo, ok? Então, vamos ver um pouco sobre o que é língua franca, tá certo? Quando você ouvir falar sobre língua franca, hoje em dia, a língua inglesa é a língua franca. Então, as pessoas das mais diversas origens aprendem inglês, de todos os países, todas as nações, para se comunicar, não somente com falantes nativos da língua inglesa, aqueles que nascem, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, mas também com falantes de qualquer outro idioma, para se comunicar em inglês. Então, a língua franca significa isso. Todo mundo, do mundo todo, né, do planeta, se comunicando em inglês. Significa dizer que o inglês se tornou língua franca nos negócios, né, no comércio, na economia, na educação, na política. Este é o conceito de International English, Global English, ou inglês como língua franca. Globish é o termo cada vez mais em uso, né? Significa Global English, Globish. Okay? Isso ocorre porque, com a globalização e os Estados Unidos como potência econômica, né, o inglês tornou-se a língua base para qualquer contato no exterior. Ok? Então, veja a importância, né, da língua inglesa. Então, a língua inglesa, em grande parte, por causa do papel geopolítico que a Inglaterra passou a ter no século XIX, que os Estados Unidos assumiram depois da Segunda Guerra Mundial, é conhecida em todo o mundo sendo a segunda língua mais comum do planeta. Então, cada país tem sua língua, depois dessa língua dos países, a primeira língua, vem a língua inglesa. Tá certo? Muitas delas oficiais naquele país. Por causa disso, ela serve para que cientistas de diversos países escrevam trabalhos e possam ser lidos, né, por todo mundo, tudo em inglês. Tá certo? São mantidas registradas na língua inglesa. Então, ela serve hoje como língua franca, a expressão antiga que significa língua universal. Porque antigamente a língua universal era o francês e mais antigamente, mais para trás, era o latim. Tá certo? Lá na Idade Média. Ok? Veja como a língua inglesa é importante. Então, aqui nós temos a nossa conclusão. A aula foi curta hoje, foi só um conhecimento teórico, né? Para que você veja a importância da língua inglesa. E aí você pode pesquisar mais na sua área, qual a área que você gosta de estudar inglês, economia, educação, né? Tecnologia. Então, procure saber do vocabulário dessas áreas, ok? Que vai ser muito bom para o seu futuro trabalho, ok? Se dedique, estude, que vai ser muito proveitoso para você, ok? Sempre estude e leia textos em inglês na área que você gosta. Então, conclusão, o domínio do idioma significa crescimento, desenvolvimento, acima de tudo, melhores condições para acompanhar as rápidas mudanças, né, que ocorrem no mundo. O inglês abre as portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e também cultural. Então, mais uma vez, eu digo que estude inglês, tá certo? Que é muito importante para você, né? E para o seu ambiente de trabalho, ok? Para onde você for. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido esta aula. Desculpe, minha voz está um pouco diferente, porque eu tive uma crise alérgica e fica um pouco difícil, né, da gente falar com naturalidade, ok? Então, muito obrigado por ter assistido a aula. Aqui estão as referências. Então, please wear mask, ok? Por favor, use máscaras, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.